Nossa palestrante da noite é a querida Laura Rafa, que é de Guararapes, mora em Guararapes, mas trabalha em Araçatuba, então é um pouco lá, um pouco cá, né? E ela vai falar sobre perdão e auto-perdão. Por favor, Laura, fique à vontade, vamos aproveitar, que vale a pena. Hoje o tema, como a Valéria disse, é sobre o perdão e o auto-perdão. Na verdade, o tema escolhido era... Você pode desligar, Valéria? Eu fico rouca, porque a minha rinite começa a tampar tudo aqui. O tema que eu escolhi, eu disse perdão e auto-perdão. Na verdade, eu queria falar mesmo era de auto-perdão. Mas para falar de auto-perdão, a gente precisa falar de perdão. E para falar de perdão, a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre o erro. Não existe perdão sem um erro que o antecede. Lá atrás aconteceu um equívoco, aconteceu uma falha, aconteceu um erro que causou um sofrimento, que causou uma dor, que causou uma lesão emocional. Causou uma lesão em alguém, deixando sequelas, que faz com que eu não volte a caminhar, fique preso àquele fato mal resolvido, né? Tendo problema na minha sequência de experiências. Quando eu não consigo elaborar a indignação, a mágoa, o inconformismo que aquele fato gerou em mim, ou mesmo a culpa quando fui eu mesma que fiz aquilo, eu fico preso àquele ato passado, ressentindo e revivendo toda aquela emoção, todo aquele peso dolorido. Muitas pessoas me chegam e falam, olha, eu sei que preciso perdoar, eu gostaria muito de perdoar, mas eu me proponho a perdoar, mas quando eu tento, eu começo a pensar no fato, eu começo a trazer aquele fato, e a lembrança vai me trazendo também a indignação, o mesmo sofrimento, e eu acabo com muita dificuldade em perdoar. Por que perdoar, né? Primeiramente, nós temos aqui, eu fiz uma pesquisa para escrever a palestra e eu encontrei uma palestrante que eu não conhecia, Teresa Camasmi, ela é muito boa. Então, alguns pontos, ela enriqueceu muito esse texto. Uma das coisas que ela diz é que, primeiramente, a gente precisa encarar o Instituto do Perdão além do seu aspecto religioso. A religião em si, ela tomou para si a regra do perdão e coloca como uma necessidade, a gente foi criado sabendo disso, como uma necessidade para a gente ganhar o céu. É preciso perdoar para a gente conquistar aquele terreninho lá no céu. Mas ela diz, olha, precisamos ampliar esse conhecimento, essa visão do perdão, porque mesmo antes da religião, a filosofia já falava, já tratava desse assunto. E hoje, com a popularização da psicologia, esse assunto ganhou uma amplidão muito maior e muito mais significativo na nossa vida. Por que perdoar? Em síntese, para se libertar. Para se libertar daquele fato, daquela decepção, daquela frustração, daquela mágoa que me prende àquele passado. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar convivendo com aquele passado. E pior, eu vou estar convivendo com uma parte ruim do meu passado, talvez a pior parte do meu passado. Então, eu preciso me perdoar para me libertar. Porque quando a gente tenta caminhar, tente caminhar carregando uma sacola de pedras, de coisas pontiagudas, de coisas pesadas, que a gente vai acumulando pelo caminho, né? Imagina, arrastar um saco de coisas pesadas. A caminhada fica muito difícil. Então, caminhar com todo esse problema mal resolvido e essa mágoa passada que a gente vai arrastando para o nosso presente, faz com que a gente se canse muito, fique extenuado e acabe arriando. Uma hora a gente paralisa e o nosso processo evolutivo sofre, fica estagnado, fica parado ali. Então, por isso, essa amplidão do perdão, ela vai muito além da questão religiosa. Ela vai dentro do nosso processo evolutivo, quando ela bloqueia o nosso caminhar, quando a gente não resolve essa situação passada.
Perdoar, pois, é imprescindível para a nossa continuidade evolutiva, para a nossa evolução. Mas onde está exatamente a dificuldade do perdão? Por que é tão difícil perdoar, né? Nós vamos juntos tentar imaginar aqui, vamos lá. Vamos pensar em alguém ou algo que a gente queira perdoar e que a gente vai contar por um amigo, olha, eu tenho uma mágoa com meu pai, eu tenho algo mal resolvido e eu quero perdoá-lo. Mas o que aconteceu? E aí você começa a conversar e você começa a trazer aquele fato, naquele relato você vai colocando todo aquele sentimento, toda aquela emoção que você viveu. Olha, quando eu tinha 15 anos, na minha festa de formatura, aconteceu um fato. Eu preparei tanto aquele momento e meu pai, num ato agressivo, me humilhou publicamente. E a gente vai contando aquilo e aquelas cores vão voltando, né, ao nosso cenário. E a hora que a gente chega no final, a gente está tão emocionado, né, tão sofrendo de novo tudo aquilo, que a gente fala, quero mais perdoar, não, deixa para lá que não dá ainda, não dá para perdoar. Então, quando pensamos em perdoar alguém, ou pensamos no auto-perdão, a recordação do erro chega forte. Então, eu fui traída, ou eu traí, eu fui humilhada, eu humilhei, eu fui machucada, eu machuquei. Por quê? Porque a gente está indo até o passado, buscando aquele fato que eu preciso resolver, mas eu estou indo com o meu lado emocional apenas. Eu estou indo com o meu olhar emocional. E eu não vou mesmo conseguir perdoar assim, porque esse lado emocional, o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando eu começo a contar, eu trago à memória tudo o que aconteceu, é como se para o cérebro eu estivesse vivendo aquilo. E a emoção virá à flor da pele. O que eu tenho que fazer? Perdoar não é fácil, porque é um processo mental, né? É um trabalho de raciocínio, eu preciso usar o meu lado racional. Porque se eu for até o passado, buscar aquele fato, tentar entender aquele erro, porque eu estou falando do erro, né? Eu tenho que ir até o erro para começar a elaborar aquele problema. E quando eu vou até esse erro de forma emocional, né? Eu sou sequestrada por esse passado, né? E aí fica muito difícil pensar. Então, nós estamos usando da emoção apenas quando a gente vai tentar fazer esse processo. Quando a gente está emocionado, no auge de uma emoção qualquer, que seja tristeza, raiva, medo, nós não raciocinamos. O nosso racional abaixa, porque a emoção está a 1000 ali. E o contrário também funciona. Quando a gente se entrega racionalmente a resolver um problema, o nosso emocional se aquieta, se a gente tem um mínimo de autocontrole. Então, no meio de uma prova de matemática, a gente tenta segurar ali a tristeza, porque você tem que resolver um problema racional. E não dá para misturar, para ser emoção e razão ao mesmo tempo, com eficiência. Então, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou conseguir perdoar se eu estou trazendo para os dias de hoje aquelas farpas, aquelas pedras, e estou pondo aquilo ali sobre a mesa, como se fosse, né, num ato ali automático, ali agora eu vou perdoar, eu apertasse um botão. Mas a gente não tem a tecla delete, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo, quando a gente não se arma do racional para resolver isso, é trazer, nós estamos a dor para os dias atuais, nós estamos atualizando a dor. Sabe aquelas páginas, né, da internet que você tem que recarregar, você vai lá e atualiza? Pois é, nós estamos atualizando a nossa dor se a gente age dessa forma. Portanto, esse processo mental, ele tem que começar com a gente aquietando as nossas emoções. Por isso que tem momento para perdoar. Se a coisa acabou de acontecer, não adianta. Você está cheio de dor, você está cheio de emoção. Não dá para trabalhar um processo de perdoar quando você está ainda vivenciando tão fortemente aquela emoção. Então é preciso assimilar o baque, a frustração, a decepção, deixar aquietar e após essa aquietação, aí eu retorno naquilo lá com um pouco mais de autocontrole, buscando esse olhar racional. Então vamos lá. É difícil? É difícil, porque
é difícil voltar lá sem ser sequestrada por essa emoção, né? Mas eu disse difícil, não impossível. Para conseguir perdoar, eu preciso literalmente, portanto, entender o erro humano. Eu tenho que começar entendendo o que aconteceu ali. O que aconteceu, qual foi aquele equívoco, por que aconteceu o equívoco, quem provocou o erro, por que nós erramos, afinal? Por que nós erramos tanto? Quem errou? Então, para entender essa falibilidade humana, nós temos que considerar alguns aspectos. A Teresa Camasmi, ela fala, nós temos que considerar 2 aspectos: a imprevisibilidade das ações humanas e a irreversibilidade das ações humanas. E eu acrescento mais um aspecto que a gente tem que buscar a compreensão, considerando esse aspecto, para tentar entender esse erro humano, essa falibilidade humana. Eu acrescento a ignorância humana. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Somos todos ignorantes, e aqui eu estou usando o termo na acepção correta, não é o termo figurado, né? Somos ignorantes, nós ignoramos a sabedoria, o conhecimento. Somos todos criados simples, ignorantes, vazios de conhecimento, e viemos aqui para que de reencarnações em reencarnações a gente possa, através das experiências, despertar a inteligência, né? Nas necessidades do dia a dia a gente vai despertando a inteligência e vai aprendendo aquilo que a gente não sabe e vai se compondo de inteligência, de sabedoria. E aí o atributo do espírito, que é a inteligência, ele começa a crescer até um dia que a gente fica espírito de luz. Então, no começo, nós somos simples ignorantes, vazios. E nós estamos no começo das nossas existências. Nós estamos aí na nossa infância espiritual. Somos muito, muito ignorantes. Nós não temos conhecimento de nós mesmos. Nós não sabemos muito do mundo que habitamos, do universo que nos rodeia, do nosso Criador. Nós não sabemos do nosso corpo físico, todas as influências que ele nos dá. Não sabemos muito do nosso espírito. Muitos de nós nem sabem que é espírito. Espírito imortal, você fala para alguns e fala, não, eu não. Então, nós temos a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento em vários aspectos, ela é muito vasta. Ela é muito vasta. Nós não temos noção da complexidade de tudo o que nos compõe e de todas as influências que sofremos. Tudo isso nos mostra a nossa pouca capacidade de controle sobre as nossas ações. Eu tenho, como eu disse, um corpo físico que tem aí influências hormonais, eu tenho uma mente, eu tenho, né, um corpo psicológico que sofre de influências de um passado, de influências de uma infância que eu não me lembro. Eu não nasci hoje, eu tenho outras vidas, né? Eu tenho outras vidas que eu vou trazendo coisas mal resolvidas ou coisas bem resolvidas, aspectos, preferências, divergências que vão compondo a minha personalidade. E nessa composição, muita coisa está inconsciente, muita coisa eu não lembro, e não é só porque está em outra vida não, dessa vida mesmo, tantas coisas que a gente não lembra, que está aqui guardado e que a gente foi indo pelos dias. Por isso Kardec nos fala tanto da necessidade do autoconhecimento, para que a gente possa adquirir virtudes, para que a gente possa se melhorar, como bons espíritas que se melhora a cada dia, nós precisamos alimentar o autoconhecimento que vai nos trazer pouco a pouco esse conhecimento que nós ainda não temos. Então, por isso as nossas escolhas, às vezes, são muito equivocadas. Eu faço uma escolha hoje, daqui 15 anos, eu falo, nossa, não era nada daquilo. Eu estou numa profissão que eu nem gosto, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi isso, né? Por que eu estou buscando, né? Então, quando eu busco entender os atos humanos, quando eu estou lá tentando entender o erro lá atrás, porque eu vou fazer esse trabalho racional. Quem errou, por que errou, o que aconteceu? Eu considero a ignorância humana como um traço de todos os humanos. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação. É uma condição da nossa existência. É inerente,
né, a falta de experiência, o erro. Se eu não tenho experiência, eu vou errar mesmo, não é? Eu vou errar. Então, a ignorância, ela me mostra que todos somos falíveis. E isso começa a quebrar a minha oposição ao perdão. Porque quando eu começo a considerar essa falibilidade, o meu olhar começa a ficar mais doce para o erro do meu irmão e até para o meu próprio erro. Eu começo a baixar a guarda e falar, nós vamos errar ainda. Enquanto não tivermos experiências, nós vamos errar. Eu falo assim, são os próprios erros que nos levam aos acertos. Então, se eu vou andar de bicicleta, eu vou errar. Eu nunca andei, mas fala assim, será que as experiências todas precisam do erro? Não é que precisam do erro, ele é inerente à própria falta de experiência, de como saber fazer. Como eu não sei acertar, eu acabo errando. Na maioria dos casos é assim, algumas coisas mais simples, talvez se eu for com muita atenção, muito cuidado, eu acerto, mas na maioria das vezes não. A gente começa aprendendo a falar desde novinho e a gente não sabe falar, né? Lá com 1 ano, 2 anos, né? O que a gente faz? Primeiro começa a enrolar a língua, a criança começa a falar, você não entende nada. Ela está descobrindo o som, ela está descobrindo, né, o aparelho fonador dela, a mente dela, o cérebro está ali, aprendendo a expelir o ar, a dominar esse mecanismo, e ela vai enrolar a língua. Aí ela vai começar a falar, um dia ela vai começar a falar e ela vai falar tudo errado. Depois que ela fala errado, o cérebro troca conceitos, né? O meu filho falava mânica, a máquina era mânica, trocava sílabas, mas um belo dia ele vai aprendendo, ele vai errando e acertando. São as tentativas e erros que nos levam aos acertos. E isso quase que não tem fim, porque um dia você fala, bom, agora eu já aprendi a falar, já virei até oradora espírita, estou aqui falando, né? Mas e a gramática, né? E a concordância verbal, a concordância nominal? Como é que a gente não erra? Erra demais, porque é um processo complexo. É um processo complexo que a gente vai levar tempo para dominar. Isso com tudo, para dirigir, para andar de bicicleta. Eu tenho que fazer ajustes mentais ali para saber do equilíbrio, a força do vento, o atrito do chão, né? Eu caio para cá, depois eu conserto para lá, e aí eu vou ajustando aquilo ali. Tentativa e erro. Os jovens hoje, né, para cozinhar, hoje é mais fácil, hoje tem tutorial. Eles entram no YouTube, meu filho, eu vou fazer uma macarronada aqui, e eles conseguem lá, né? O tutorial vai passo a passo, mas mesmo assim, na hora que está pronto, falta alguma coisa ali, alguma coisa não deu certo. Por quê? Porque tem muitos detalhes que só a experiência vai te mostrar. Aquilo ali tem cheiro, no tutorial não dá. A gente que sabe cozinhar, que tem uma experiência, de repente você coloca na panela de pressão lá, você não precisa nem marcar o tempo, você já pelo cheiro você sente que aquilo já está cozido. Então tem várias coisas que a gente tem que considerar quando a gente pensa em ignorância. Eu citei esses fatos mais do dia a dia, mas a gente pode se aprofundar dentro do psiquismo humano. Então, o meu pai lá, ele não tinha uma cartilha de como ser pai, um tutorial. E ele erra. Nós temos muitas relações. Hoje eu sou pai, amanhã eu sou mãe. Então, hoje eu sou mãe, amanhã eu vou ser vovó. Aí eu vou ser filha, no outro momento eu sou chefe, no outro eu sou subalterno. Cada hora eu estou exercendo um papel na sociedade. E quanto mais próximo, mais complexo, porque o outro também está no mesmo ponto que eu, ignorando como fazer e não tem um manual. Então nós vamos errar. Então é preciso abrir o coração a essas falhas humanas. Tá? Então, primeiro ponto, somos todos ignorantes, precisamos considerar muito isso. Segundo ponto a se considerar para entender o erro. As ações humanas são imprevisíveis. São? Não dá para prever? Não. As nossas ações, por mais que a gente planeje uma ação, elas estão sujeitas a muitas variáveis. Há muitas variáveis, né? Nós estamos aqui num conjunto de relações muito intrincados. A gente, como eu já disse, tem todo tipo de relação, né? Relação familiar, relação profissional, todo tipo. E a nossa história, o nosso enredo não começou hoje. Então, eu sou uma pessoa que tem uma história de vida diferente da Valéria, diferente do outro.
E essas histórias de vida faz com que a minha personalidade tenha um estilo, tenham coisas, tenham gatilhos psicológicos, né, que eu nem imagino que o outro tenha, e às vezes nem imagino o meu próprio. Então, quando a gente se une, a nossa história de vida ali, ela é repartida, trazendo coisas boas, coisas ruins, e a gente vai arquivando sem saber o que a gente está arquivando. Então, eu tenho complexos, eu tenho traumas, eu tenho autoafirmações, dessa vida, da outra. Tem um monte de estrutura psicológica que eu não domino, traços mal resolvidos, que geralmente estão, como eu disse, inconscientes. E em tudo isso faz com que, às vezes, dentro de uma relação, alguns pontos mexam comigo de uma forma que faz com que a minha reação à tua atitude seja, às vezes, muito agressiva, seja totalmente diferente daquilo que eu queria falar. Então, quantas vezes a gente não machuca alguém sem querer? As mães é mestre em fazer isso, né? A gente quer dar tanto amor para o filho, tem tanta boa intenção, você quer, mas você não sabe às vezes como fazer, e você sufoca, e aí cria-se uma relação conflitante ali. Ela fala, poxa, eu só queria te ajudar. É chantagem emocional? Não, ela só queria mesmo, é que ela não sabe. Então eu quero acertar, e às vezes eu erro. Eu citei esse exemplo, eu tive um casal de amigos que estava se separando, e nessa separação a gente queria, né, vamos tentar ver se a gente une esse casal de novo. E teve uma festa de aniversário, vamos convidar ele, vamos convidar ela, a gente não avisa e os dois se encontram, quem sabe, da liga, né? E aí fizemos isso. Só que ele chegou com uma outra namorada que a gente não sabia, e aí criou-se uma situação muito, muito complicada. Eu acabei perdendo uma amiga porque a melhor das intenções, mas deu tudo errado. E isso acontece demais, eu quero acertar e eu vou me propor amanhã fazer tudo certo, tá? Amanhã eu vou acordar mais cedo, não vou chegar atrasada, eu vou ser paciencioso com meu filho, vou dar mais atenção para o meu marido, né? Eu vou dar mais atenção para minha mãe, vou passar lá, vou fazer uma visita, passar mais horas com ela, né? E aí a gente vai dormir, e aí eu tenho uma péssima noite de sono, e aí pela manhã eu acordo já com o humor tudo mudado, houve uma tempestade, caiu a ponte, atrasei para chegar no trabalho, meu filho acordou com febre, o meu marido também já estava de mau humor, o cachorro morreu, o carro bateu, e vai acontecendo tantas coisas durante o dia, coisas ruins e coisas boas. Às vezes chega um amigo que eu não via há muito tempo, uma surpresa, eu tenho que dar uma atenção, ele vai viajar amanhã, faz 10 anos que eu não vejo, vou dar né? Aí eu deixo de ir na minha mãe. Então, tudo vai se modificando ali. Então, a minha ação e a minha reação à ação do outro, ela acaba sendo imprevisível, porque ela está sujeita a muitas variáveis. Temos fatores climáticos, temos fatores biológicos, temos influências espirituais, influências psicológicas, temos de tudo aqui dentro. Somos seres complexos. Então, nesse enorme número de variáveis, faz com que as nossas ações tenham as reações inesperadas, sejam inesperadas. Então, às vezes eu falo uma coisa e não é nada daquilo que eu queria dizer. Tem um psicólogo que diz o seguinte: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo, há um abismo. Há um abismo enorme entre nós, né? E como diz, o inferno está cheio de boas intenções, aquela frase, mas está mesmo, e são boas, muitas vezes a gente erra com as melhores das intenções. Então, temos que entender isso, a imprevisibilidade das ações humanas. Às vezes você chega para conversar, né, para discutir a relação, e a pessoa faz uma ironia, ou ela torce, e alguma coisa mexe com alguma coisa dentro de você, e a hora que você vê, você já não está mais discutindo a relação, você já está voando no pescoço da pessoa. Então, tudo isso acontece. O que será que aconteceu com o meu pai naquele momento em que ele me humilhou, em que ele errou? O que aconteceu? Será que ele não queria acertar? Todo mundo quer acertar, todo mundo quer sair bem na foto. Por que não deu certo, né? Então, precisamos considerar esse ponto aí para entender esses erros humanos. Terceira característica, toda ação humana já feita é irreversível. O fato passado não pode ser apagado. Nós temos que repetir muito isso, tá? O fato passado não pode mais, né? Não pode mais ser
apagado, ser tirado daquele contexto. Aquele equívoco, aquele erro não pode ser modificado. Aquilo aconteceu e ponto. Aconteceu um erro, está lá no passado. E eu preciso considerar isso, porque é muito importante que eu saiba que eu não vou mudar aquilo. Alguns efeitos daquele erro eu posso modificar, alguns. Mas para fazer essa modificação, eu tenho que estar onde eu posso atuar, que é no presente, porque no passado eu não posso nada. Então, quando eu esqueço disso, de que toda ação humana é irreversível, eu fico lá no passado me culpando ou culpando o outro e falando se, né? Poxa, nossa, se eu tivesse pisado no breque, não tinha atropelado. Se eu não tivesse saído de casa, eu não tinha encontrado. Se a pessoa tivesse me considerado, ela não teria me humilhado. Se ele devia ter visto isso, eu devia ter visto aquilo. Né? A gente fica chorando o leite derramado, ali, sentado à beira do caminho, esquecendo, né, de vir para o presente. Isso é muito estagnante, é muito paralisante. Então, não dá. Chorar o leite derramado pelo erro cometido não vai mudar o fato ocorrido. Então, quando eu considero, somando então a falibilidade a que todos estamos sujeitos, com a imprevisibilidade dos fatos, nós todos estamos sujeitos, com a irreversibilidade dos fatos passados, a que todos estamos sujeitos, nós passamos a considerar o erro humano por uma outra visão. Nós passamos a considerar com um outro olhar, muito mais compreensivo. É por isso que eu digo, a gente tem que ir lá com um olhar racional, para tentar entender isso de uma forma racional. E entendendo isso de forma racional, a gente vem para o presente, agora sim com o sentimental. Porque a gente tem que trazer ao coração esse olhar para despertar a compaixão. E quando a gente desperta a compaixão, a gente consegue perdoar. Então, é um processo que começa no mental e acaba, assim, lá no sentimental. As crianças correm pela casa e ela derruba, ela quebra as coisas, quebrou todas as louças da casa, e você olha aquilo e você fica bravo e a criança chora, e de repente você para e fala assim, mas coitadinha dessa criança, ela não sabia nem andar direito. E você olha e desperta em você a compaixão, porque aquela criança não sabe como fazer certo. E você vai lá e você a envolve, você a perdoa. Você fala, vem cá, vai, você vai aprender. É isso que a gente deve fazer com aqueles que nos feriram, que nos machucaram, né? E seguir adiante, né? E seguir adiante. Então, todos nós somos falíveis, nós erramos e vamos errar muito e ponto. Temos que ir à frente, porque perdão é libertação. É libertação e é um processo individual, tá? Não importa quantas pessoas estão envolvidas, nesse caso, o perdão se refere a mim mesma. Porque às vezes você está perdoando uma pessoa que nem está ali. Ou então uma pessoa que ela não está aceitando, ela está zombando do teu perdão, ela não quer. E aí? Não importa, o perdão é um processo individual. O que ela vai fazer com o meu perdão é um problema daquela pessoa. O que eu preciso fazer com o meu perdão é me libertar daquela situação e seguir adiante. Quando Jesus encontra Paulo, né, o Estevão, que era o Saulo, né, que o perseguia, e ele fica cego, ele cai do cavalo na estrada de Damasco, e ele fala, ó Jesus, né? Ele não fica falando, porque eu errei, porque eu persegui, ele não fica se justificando, ele simplesmente pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Ele fala, vá, siga até Damasco, vai lá, encontre tal pessoa, e ele vai e recupera a visão. É mais ou menos isso, o que nós queremos fazer? Os nossos erros estão aí, é inerente à nossa condição de aprendizes, de espíritos em desenvolvimento. O que nós temos que fazer? Nós temos que continuar na estrada de Damasco. Vamos em frente, que ali na frente nós vamos conseguir enxergar melhor. Mas eu disse que hoje nós falaríamos especificamente de auto-perdão, né? Bem, tudo que analisamos aqui é aplicável também ao perdão, todo esse processo racional. Não importa, né, aí se foi o outro que fez o erro, se fui eu. Mas quando é relativo ao auto-perdão, eu só tenho que acrescentar um fator muito importante aqui, que é a culpa.
Existiu um erro como existiu lá no outro caso, mas nesse caso tem um fator que pesa muito, que é a culpa. A culpa é um dos mais fortes pesos, mais terríveis âncoras que nos seguram, que nos paralisam, né, o andar. A obra de André Luiz está cheia de exemplo de como isso pode ser, né, uma situação muito tormentosa. Ela destrói a autoestima, ela gera autossabotagem, ela gera autopunição, ela nos deprime e ela nos faz reféns de personalidades que dominam, às vezes, a psicologia um pouco mais que a gente, personalidades encarnados e desencarnados, seres trevosos, às vezes, que, como lá no umbral, usa da nossa culpa, usa dos nossos medos para nos dominar, para termos, né, para nos escravizar. Então, é fácil manipular um ser com culpa. É muito complicado isso. E é muito triste ter culpa. Realmente, a culpa nos paralisa e evita muito que a gente se auto-perdoe. Quando falamos de culpa, eu estou falando novamente do erro, né? Se tem culpa, é porque tem um erro que eu não me perdoei, né? Eu não me libertei do equívoco que eu provoquei. Então, eu errei. Vamos analisar esse erro agora, né, para entender o auto-perdão. Eu errei, e eu errei porque eu não sabia fazer certo, né? Sou ignorante e eu não tenho conhecimento, então eu errei porque não sabia fazer certo, né? Aqui eu vou abrir só um parêntese para deixar consignado que quando eu falo da necessidade do auto-perdão, isso não deve ser confundido com conivência com o erro. Como eu disse, nós temos que entender a nossa condição, né, de falíveis. Mas a gente tem que tentar sempre acertar, senão não faz sentido, né? Então, quando eu erro, eu tenho que ter a responsabilidade de assumir esse erro. É o primeiro passo para começar a aprender com o erro. Eu errei então, tá? Estou assumindo, o erro foi meu, porque às vezes a gente não assume, a gente passa, a gente transfere a culpa para o outro, né? E vai, não fui eu não, né? E não foi comigo. Então, vamos lá, ativando a nossa responsabilidade, eu errei, fui eu, admito o que aconteceu, e isso me traz duas situações. Como eu já disse, eu errei porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento de que era errado. Mas tem vezes que eu erro sabendo, não tem? Às vezes a gente sabe que é errado e a gente vai lá e erra. Por escolha, por escolha. Não tem esses casos? Eu passei no sinal vermelho, mas eu sabia que eu poderia atropelar alguém, mas eu passei assim mesmo. Estava com vontade, estava com pressa, eu passei. Eu sei que mentir é errado, eu minto. Eu sei que gritar fere, eu grito. Eu sei que trair é errado, eu traio. Eu sei que ser corrupto é crime e eu continuo roubando. Eu sei que ser ingrato, ser violento, ser agressivo, intolerante, tudo isso machuca. E eu, mesmo assim, faço tudo isso. Por que será, né? Por que será? Porque aí não dá mais para usar a ignorância, né? Eu falo assim, bom, ele pisou no meu pé, mas ele não viu, foi sem querer, foi sem intenção. Mas quando a pessoa pisa no meu pé por querer e ainda dá aquela mexida para machucar, aí fica mais difícil perdoar. E no auto-perdão é a mesma coisa. Não, eu errei, eu sabia que eu não devia ter feito isso e eu fiz. E hoje eu estou aqui colhendo a culpa, né, pelo que eu fiz. O apóstolo Paulo, em Romanos, na Bíblia, ele nos traz esse mesmo dilema. Ele diz assim, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. E ele continua lá, quando eu assim ajo, já não sou eu que estou agindo, mas é o erro que mora em mim que está agindo. É o pecado, ele não fala erro, ele fala, é o pecado que mora em mim que está agindo em mim. Mas nós espíritas não usamos muito esse termo, né? Pecado. Nós sabemos, como eu disse aqui, errando na frase, é o erro que mora aqui, é a ignorância que mora em mim que está atuando e me fazendo fazer o errado ao invés de fazer o certo, mesmo sabendo. Mesmo já tendo a ignorância, né, de que dominada, eu já sei que aquilo é errado, ainda assim, né, eu ainda estou falando de ignorância. Quando eu faço uma atitude por escolha, sabendo que é errado, mas mesmo assim eu escolhi fazer,
ainda é a ignorância que está atuando nos meus atos. E eu vou explicar aqui, ó. Dentro de nós, como eu já disse, nós temos várias personalidades, várias coisas que definem a nossa história, o nosso enredo, a nossa personalidade, né? Então, nós temos resíduos, cicatrizes, coisas mal resolvidas, nós temos motivos que desconhecemos. Então, eu tenho motivos psicológicos de coisas que eu fui juntando e que eu não sei mais por que está ali. Eu não tenho mais conhecimento, ele está no inconsciente. Então, na minha infância, eu passei por muito tempo, eu fui por muito tempo rejeitada. Eu desenvolvi com isso complexos de inferioridade, complexos de afeto, né? E hoje eu preciso me autoafirmar. Essa criança interior que está tão machucada aqui dentro, ela está aqui dentro mal resolvida. E eu vou abafando, porque eu preciso crescer, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, e eu vou deixando essas coisinhas abafadas. Mas chega uma hora que ela escapa, que ela quer ser resolvida, e ela vem à tona. Então eu desenvolvi tantos complexos, tantas coisas que eu não sei porquê, mas hoje eu preciso me autoafirmar nas seduções. Eu preciso me autoafirmar nas seduções, e aí eu acabo traindo mesmo não querendo muito aquilo, a hora que eu vejo, eu já fiz. Né? Eu tenho ali uma relação boa, eu amo o meu companheiro, a minha companheira, e de repente, a hora que eu vejo, eu estou me pegando, fazendo atitudes que me machuca aquela pessoa, e de repente acontece um rompimento, e aí eu vejo que aquilo não tinha muito significado. Mas por que eu agi? Por esses motivos internos que a gente desconhece. São motivos, são gatilhos psicológicos que nos faz agir de determinadas formas que a gente não sabe por que a gente está agindo. É o desconhecimento de si mesmo. Novamente Kardec sendo lembrado, precisamos do autoconhecimento para fazer os ajustes necessários e assim adquirir as virtudes. Enquanto eu não souber me autocontrolar, saber aonde está a falha, eu não vou consertar nada em mim. Como é que eu vou me melhorar a cada dia se eu não conheço nada dessa máquina que eu quero melhorar? Então, muitas coisas, quando nós escolhemos o errado por autoafirmação ou mesmo por autossabotagem, né, nós nos afligimos, nós sofremos por estar agindo de uma forma que nós não gostaríamos de estar agindo. Então, eu me pego não fazendo o bem que eu quero, mas praticando o mal que eu não quero. Então, nessa confissão, o apóstolo Paulo está nos mostrando a cotidiana oposição que há em todos nós, entre aquilo que conscientemente queremos e aquilo que efetivamente fazemos. Por quê? Porque tem coisas aí que eu desconheço, né? Não temos controle ainda sobre todas as influências que sofremos. Tem pessoas que dizem, olha, eu não me arrependo de nada, não. Mas eu falo, eu me arrependo sim, eu já fiz muita coisa errada, e mesmo sabendo que era errado, eu fazia. Mas perceber isso hoje me consola, porque foi através desses equívocos que eu pude chegar hoje e perceber que eram equívocos. Né? Porque quando eu disse dessa criança interior, imagine uma criança no mercado, aquelas crianças birrentas que ela quer o doce, a mãe não compra, ela quer comer todo o doce que ela puder ali no mercado. E a mãe põe limite, ela grita e ela quer se impor. Essa criança interior nossa, quando a gente segura muito e a gente solta, ela vai comer o doce todo e ela vai se lambuzar muitas vezes, fazendo a gente passar vergonha. Você fala assim, nossa, eu não sabia que eu era tão agressiva, eu perdi a calma de um jeito, eu não sabia que eu podia ser tão agressiva. Isso acontece muito aí, no trânsito principalmente, né? As pessoas se transformam em bicho, elas não dominam, não sabem, né, o que vai ali dentro delas. Então, o meu grau de maturidade na época que eu errei, ele me levou a desacertos que me traz a experiência necessária para que eu acerte agora, daqui para frente, né? Se eu tivesse pronto lá atrás, eu não teria errado. Falar, mesmo sabendo, não, é imaturidade. De repente, eu sei a teoria, eu sei que é errado, mas eu não sei a prática. Eu não sei ainda agir de forma correta, apesar de saber como que é o errado, né? A única forma de não errarmos nunca nas experiências do caminho é não vivê-las, né? A gente vai para um mosteiro, se tranca no quarto, mas e aí? A hora que a gente sair, será que vai dar tudo certo?
Kardec nos traz que para desenvolvermos uma virtude, é preciso viver a experiência necessária a despertar essa virtude. A pergunta 260 do Livro dos Espíritos nos traz o seguinte: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Aí eles respondem, os espíritos: necessário é ser enviado ao meio em que o espírito possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do banditismo, por exemplo, é preciso que ele se encontre entre gente da mesma espécie, porque é ali que ele vai treinar. A gente não pede: Deus, me dê paciência. Para você ter paciência, você não vai no mercado e compra paciência. Você tem que desenvolver a paciência nos atos que te irritam. É ali, né, que você vai criando uma casca dura ali. Não é fácil, mas é possível. Devagarinho a gente vai adquirindo essas habilidades. Então, na minha ignorância, por exemplo, eu nasci aqui, um ser tão puro, ignorante, estava feliz andando por aí, eu conheci o álcool. Nossa, me ofereceram álcool, aquilo era tão gostoso, e eu comecei a beber aquilo, e eu bebi muito, e aí eu me virei um alcoólatra. E aí eu morri por isso, morri viciado, cirrose hepática, tudo, morri, e fui para o plano espiritual com isso mal resolvido, e com tendências, né, e voltei de novo com tendências a desenvolver esse mesmo vício que não estava resolvido. E aí eu venho e nasço aonde? Eu vou nascer num meio onde a bebida está correndo solta, porque é o que eu preciso treinar. Eu venho numa família, muitos têm controle, já bebe socialmente, mas aí eu venho e eu vou estar sujeito ao mesmo vício se eu não lutar contra ele. E eu venho de novo e eu acabo bebendo de novo e me vicio de novo. Só que dessa vez eu não morri viciado, não. Lá pelos 40, 45, eu comecei a parar de beber, morri com 50, 10 anos depois eu morri, ainda por sequelas do vício, mas aí eu já morri não viciado. Fiquei 10 anos sem beber, já criei um pouco mais, né, de resistência àquele vício, e fui para lá, mal resolvido. E quando eu voltei e reencarnei novamente aqui, eu nasci novamente num meio em que o pessoal estava com muita bebida à vontade. E dessa vez eu consegui falar não. Então, nós vamos através das tentativas e erros, das experiências, a gente cai aqui, vai ali. Não é numa vida só que a gente vai se resolver, mas a gente precisa começar, né? Trazemos então arquivos aí, de várias vidas. Sabe aqueles filmes que a pessoa está fazendo uma investigação e ela vai lá no arquivo da cidade, no arquivo da polícia, e tem aquele monte de caixas cheias, né, de papéis, de fichários, tudo arquivado ali. Pois é, o nosso cérebro é como se fosse aquela sala cheia de arquivos ali, com muitas fichas escritas, algumas muito mal escritas, com letra infantil, que a gente não entende direito, mas a maioria está lá e a gente não consulta, né? A gente não tem muito acesso e a gente não sabe todas as influências que sofremos. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Somos seres complexos sofrendo influência para todo lado. Temos influências, como eu disse, físicas, influências espirituais, influências de uma egrégora mental, num planeta onde vivem 8 bilhões de pessoas pensantes ali, com ondas mentais se cruzando o tempo todo. Então, é influência para todo lado. Influência psicológica de tudo que eu já vivi, influência externa e influência interna. E a isso tudo nós vamos somando, né, as ingerências do nosso mundo atual. Nós vivemos num mundo onde tem muitos manipuladores, a ingerência dos manipuladores políticos, né, sociais, religiosos. Nós somos disputados, né, querem a nossa atenção para manter os seus poderes, para manter. A gente não pode duvidar o tanto de mentes encarnadas e desencarnadas que querem ter domínio sobre as mentes humanas. São muitas. Então, não é fácil, né, andar por aqui e sair incólume de tudo isso.
Então, quando eu falo eu fiz desenho de publicidade, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, já quando eu tinha uns 20 anos, e dentro do desenho de publicidade a gente aprende a fazer embalagens, né, de produtos. E a gente teve aula de noções básicas de psicologia coletiva, porque na hora de vender um produto, de fazer uma embalagem, a gente tinha que saber. Então, eu vou fazer uma embalagem de café, todo mundo gosta de café quente. Café quentinho, tem que dar aquela impressão. Então, eu tenho que trabalhar com cores quentes, cores fortes, marrom, vermelho. Aí, na hora de vender açúcar, eu tenho que trabalhar com embalagens que traduzam aquela ideia. Eu vou seduzir o público com uma embalagem que seja branquinha, pura, traduza doçura, né? Então, tudo isso é um meio. Existe uma coisa chamada propaganda subliminar, que ela ela foi proibida, né? Mas ainda é muito usada, vamos dizer assim, né? De forma mais subjetiva. A propaganda subliminar é uma estimulação de estímulos visuais e auditivos, que ela é usada para influenciar a nossa mente subconsciente e conduzir o consumidor a um determinado comportamento sem que ele perceba de forma consciente, né? Ele é levado inconscientemente a consumir aquilo, ele não sabe por quê. Então, foi feita uma experiência em 1955 que começou a se fazer essas pesquisas sobre propaganda subliminar. Em 1955 foi lançado o filme Férias de Amor, um filme doce, né, simples, onde dentro daquele rolo de filme, que eu não sei se hoje ainda é assim, mas aquelas fotos, né, são os rolos de filme com várias fotos que vão fazendo os movimentos quando ele é rodado. Dentro daquelas várias fotos foi introduzido algumas mensagens ali: beba Coca-Cola, coma pipoca. E ali foi introduzido 12 vezes por minuto anúncios chamando isso, com duração inferior a 3 milésimos de segundo. Nenhuma mente consegue ler isso. Você não vai conseguir ler. Aquilo vai passar, você está vendo o filme, você nem percebeu. Só que aumentou mais de 50% depois do fim do filme, a venda de pipoca e a venda de Coca-Cola. Então, uma técnica de sucesso como essa, com certeza não ficou restrita ao barzinho do cinema. E a gente vê isso já antes até de 1950, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente vê um bom exemplo de propaganda subliminar, né, com os nazistas, da propaganda nazista, com aquelas imensas bandeiras vermelhas de cima e embaixo, e muitas, né, aqueles desfiles impecáveis. Aquele uniforme da SS, né, elegantíssimo, impecável, coisa de grife, né? Modelo Hugo Boss, tudo ali, para seduzir o nosso subconsciente e o juízo de valor, fazendo com que a gente ache bonito o que é abominável. Então, nós somos manipulados por diversas forças, né? Um bom exemplo de propaganda subliminar: a gente está assistindo TV, vai na cozinha, vai ao banheiro, na hora do intervalo, o som nos acompanha, porque aumenta sozinho o volume, né? Aumenta sozinho. A TV é um bom exemplo, né? A TV é um bom exemplo da influência cultural, social, política, que ela vai o dia inteiro entrando em nossas casas através de programas infantis, né? Novelas doces, coisas simples, mas vai mudando costumes que a gente não percebe, que está embutido várias influências que a gente sofre. E eu disse, seja religiosa, seja social, seja política, de todo tipo. Então, Jesus sabia dessa dificuldade que é conviver nesse meio, com tanta gente habitando ao mesmo tempo, tanto interesse, né? Essa complexidade individual, somada a toda essa complexidade do mundo em que a gente vive, todas essas influências, faz com que a gente caminhe como se estivesse às vezes andando num lamaçal. Os bons espíritos, Jesus sabia disso e sempre nos conclama ao quê? Ao perdão. Não julgue o seu irmão, não julgue tão pesadamente a si, perdoe-se, porque não é fácil mesmo viver aqui e desenvolver esse espírito, crescendo sem errar, sem se equivocar. Então, auto-perdão é libertação, ele tira-nos da corrente da culpa e nos devolve a jornada existencial. Perdoemos, então, os nossos erros, perdoemos os erros dos alheios e vamos seguir em frente, sabendo que nós não temos ainda a capacidade, né,
para saber tudo. Somos um produto divino em formação. Nós não estamos prontos. Nós somos divinos, perfeitos, caminhando para uma perfeição. Mas precisamos desse entendimento para que a gente se permita andar por aqui, falhar em algumas experiências e seguir em frente, atrás de novas experiências que vai nos levar até a luz que um dia nós vamos alcançar. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço a companhia e peço a Jesus que nos abençoe, nos dê muita força, muito raciocínio, muita compaixão para entender e perdoar a todos nós. Muito obrigada.